Olá, crianças, graça e paz. Sejam bem-vindas a mais um EBD em casa. E desde já eu quero agradecer e parabenizar as crianças que fizeram a memorização do versículo. Parabéns! Isso com certeza vai ajudar vocês a crescer no conhecimento. Então, é sempre bom estar participando, estar aprendendo mais da palavra de Deus. E nesse momento eu quero convidá-las a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Você já falou com Deus hoje? Se não, vamos fazer isso agora, todos juntos. Vamos lá, fecha os olhinhos. Então oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Pai, por teus cuidados sobre as nossas vidas, ó Deus. Obrigado pela vida de cada criança que o Senhor tem cuidado, das suas vidas, das suas famílias, pela saúde, meu Deus, pela proteção, pelo alimento, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Te agradecemos também pela salvação, Senhor. Obrigado por perdoar nossos pecados, ó Deus, e nos garantir a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Conduz, meu Pai, essa lição, Deus, de forma que venhamos aprender mais da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. E hoje nós vamos continuar as lições da nossa revista. Hoje é a lição de número 3 e o texto se encontra na Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Atos, a partir do capítulo 3. Mas antes nós vamos aprender o que? O nosso versículo, né? Que diz assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20. Vamos repetir mais uma vez. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20. Então, esse versículo, ele nos ensina que o quê? Que tudo que Jesus fez por nós, que tudo que Jesus nos ensinou, nós precisamos falar para as outras pessoas, para que elas também conheçam e vejam que Deus pode fazer coisas grandiosas por nós. Os discípulos, eles puderam ver muitos milagres, Jesus fazendo muitos milagres, ensinando vários ensinamentos. E eles falaram para as outras pessoas, e muitas pessoas conheceram a Jesus e chegou até nós. Assim também nós precisamos falar dos feitos de Jesus para que a igreja do Senhor continue crescendo. Lembra a nossa última história, crianças, onde os discípulos receberam poder vindo do céu. Eles puderam fazer muitos milagres por meio do Espírito Santo. Então, a nossa história hoje também vai falar de um milagre. O título é Pedro e o Aleijado. E a Bíblia diz que as pessoas costumavam ir várias vezes ao dia ao templo para orar, para falar com o Papai do céu. E a Bíblia diz que as pessoas colocavam todos os dias ali na porta do templo, a porta chamada Formosa, um homem coxo, um homem aleijado, que não podia andar, não podia pular, não podia trabalhar. Esse homem era colocado ali, sabe para quê, crianças? Para pedir esmolas às pessoas que iam até a igreja, a casa de Deus, porque não podia trabalhar e nem podia entrar no templo. Era proibido, tinha uma lei que proibia as pessoas coxas entrar no templo. E ali ele ficava todos os dias, as pessoas colocavam ele ali ao lado da porta do templo para pedir esmola às pessoas. Então, as pessoas que gostavam de ir à casa de Deus para falar com Deus, para orar, elas iam até o templo, passavam ali por aquele coxo e deixavam uma esmola, umas moedinhas e entravam para o templo. E vinha mais pessoas, porque eram muitas pessoas que gostavam de ir para a casa de Deus para falar com Deus. E eles ajudavam aquele coxo e deixavam ali uma moedinha
e entravam para o templo para falar com Deus. E a Bíblia diz, crianças, que um dia Pedro e João, eles também gostavam de falar com Deus. Eles foram até o templo e a Bíblia diz, criança, que era um horário muito quente, o sol estava muito quente, porque tinha oração várias vezes ao dia e eles iam naquele sol quente, mas com o coração alegre, porque ia para a casa de Deus, falar com Deus. Então eles iam às 3 horas da tarde ali para o templo e a Bíblia diz que quando Pedro e João se aproximaram daquele coxo, com certeza ele ficou alegre, porque pensando que eles iam dar muito dinheiro para ele. Mas Pedro e João disse assim para ele: olhe bem para nós, não temos dinheiro, não tenho prata nem ouro. Mas imagine que aquele coxo, ele ficou muito triste quando ele disse que não tinha dinheiro. Mas Pedro e João disseram: em nome de Jesus, levanta e anda. E naquele momento, crianças, a Bíblia diz que Pedro, ele pegou na mão do coxo e os seus pés se firmaram. E agora ele podia andar, agora ele podia pular, porque ele foi curado, as suas pernas se firmaram. E a Bíblia diz que o coxo louvava a Deus, pulava de alegria. Ele não conseguia ficar calado de tanta alegria. Olha só, agora ele está feliz, porque recebeu a cura. Que bom, crianças! Então, a Bíblia diz que aquele homem que era coxo, ele tinha mais de 40 anos. Já era um homem adulto. Então, a Bíblia diz que agora que ele foi curado, ele entrou no templo com João e Pedro. Por quê? Porque agora ele não era mais coxo. Antes ele era proibido entrar no templo, mas agora ele podia entrar porque ele tinha sido curado. E as pessoas, quando viram aquele homem coxo, ficaram admiradas. Elas reconheceram que ali era aquele homem que ficava ali à porta do templo pedindo esmola. E aí a Bíblia diz que aqueles homens se aproximaram de João e Pedro, pensando que era João e Pedro que tinham feito um milagre na vida daquele homem. Mas Pedro disse que não tinha sido eles, mas sim o poder de Deus tinha curado aquele homem. Que maravilha! Deus poderoso, crianças. E ali Pedro e João puderam falar de Jesus para aquelas pessoas, falar que Jesus era o Filho de Deus, que Deus tinha prometido enviar para salvar as pessoas do pecado e que as pessoas o rejeitaram, maltrataram e por isso ele tinha sido morto na cruz, mas que tudo aquilo fazia parte dos planos de Deus, para que ele fosse morto e ressuscitasse, para que todos aqueles que o recebessem e crescem fossem salvos do pecado. Mas aí vocês acreditam, crianças, que teve algumas pessoas que não amavam a Deus, umas pessoas muito religiosas, que eles ficaram muito zangados, porque Pedro e João estavam falando de Jesus. Sabe o que eles fizeram com eles? Eles prenderam eles. Diz que passou uma noite presos. Pedro e João ficaram presos porque estavam falando de Jesus. Mas o que o versículo nos ensina? Que nós não devemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, mesmo assim, Pedro e João foram encorajados por Deus a falar, a testemunhar de Jesus para aquelas pessoas. E aí a Bíblia diz que no outro dia eles soltaram Pedro e João, porque todas as pessoas tinham visto os milagres que Deus tinha feito por meio deles na vida daquele homem. E aí sim eles foram soltos. Então, crianças, nós também não devemos ter medo de falar de Jesus para as pessoas, mesmo que eles não acreditem. Nós devemos apenas falar e orar por eles, para que eles também possam conhecer o poder de Deus e principalmente ser salvo do pecado.
Então essa história nos ensina várias lições. Aquele coxo, ele não podia entrar no templo. Por quê? Porque era uma lei. Era proibido os coxos entrar no templo. Mas eu vou fazer uma demonstração para vocês, crianças, que existe um lugar maravilhoso que as pessoas não podem entrar. E sabe por quê? Então, esse lugar maravilhoso é os céus. Aqui, essa cor amarela representa os céus. Mas você deve estar se perguntando que o céu é azul. Sim, mas essa cor amarela, porque a Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro. Por isso essa cor amarela. As ruas são de ouro. Lá não tem dor, não tem choro, não tem sofrimento, não tem doença. Lá é a casa de Deus, é um lugar santo, porque é a morada de Deus. Então, porque Deus é santo, tem uma coisa que não pode entrar lá, crianças. Sabe o quê? O pecado. Essa cor escura representa o pecado, a sujeira do nosso coração. O pecado são todas as coisas que nós fazemos, que nós pensamos, que nós falamos e que não agrada a Deus. Se porventura você fazer algo errado, por exemplo, mentir, brigar com um coleguinha, você precisa se arrepender, pedir perdão a Deus, porque quando você age dessa forma, o seu coração vai ficando manchadinho e isso é pecado. Então você precisa ser purificado, ser limpo. E agora, porque a Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, se todos pecaram, como é que nós vamos poder nos limpar do pecado, crianças? Mas Deus, Ele é um Deus amoroso. Deus, Ele enviou a solução para a sujeira do pecado. E foi o quê? Enviando o seu Filho Jesus para derramar o seu sangue na cruz, para nos limpar da sujeira do pecado. Mas Jesus, Ele não ficou morto. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele está vivo ao lado de Deus. E é porque Ele está vivo que nós podemos ser livres do pecado. Quando nós aceitamos Jesus no coração e recebemos como Salvador, o nosso coração vai ficar assim, limpinho da sujeira do pecado. E aqui representa a nova vida, né? Quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Nós temos uma nova vida em Cristo. E o nosso coração vai estar limpinho da sujeira do pecado. E aí, quando nós aceitamos Jesus no coração, nós precisamos crescer. De que forma? O verde representa, lembra as plantas, que elas para crescer, elas precisam o quê? De água, de sol, elas precisam de adubo para que elas cresçam e dê frutos. Assim também somos nós, quando aceitamos Jesus no coração, nós precisamos crescer no conhecimento da palavra, nós precisamos orar, precisamos ir à igreja, precisamos falar de Jesus. Para quê? Para que nós continuemos crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Agora eu lhe faço uma pergunta. Como está o seu coração? O que você acha? Você vai ficar fora desse lugar maravilhoso ou você vai poder entrar? Eu vou contar como é que está o meu coração para vocês nesse cântico. E vocês reflitam e pensem. Vocês que ainda não aceitaram Jesus, vocês precisam também aceitar no coração para que vocês possam entrar nesse lugar maravilhoso que é os céus. Então eu vou contar o que eu fiz para que eu não quero ficar fora dessa morada maravilhosa que é no céu, na eternidade com Deus. Então eu vou contar para vocês. Não é segredo, tá? Então, esse era o meu coração. Vamos ouvir o cântico. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei, e de
dia feliz quando criei e a vida eterna ganhei. Então esse é o meu coração. Antes de eu conhecer Jesus, o meu coração era assim, sujo, triste por causa do pecado. Mas eu aceitei Jesus, por meio do sangue de Jesus, meu coração, ele foi limpo, ele está livre do pecado. E agora, a Bíblia diz que eu vou poder morar em ruas de ouro. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele nos promete que por meio do sangue de Jesus, que nos purifica do pecado, nós iremos morar na eternidade com Jesus. Amém, crianças? Então, a atividade que vocês vão poder fazer essa semana, vocês vão poder falar de Jesus para alguém. Vocês vão testemunhar de Jesus para alguém da seguinte forma. Vocês vão pedir ajuda às mães de vocês, os pais, da seguinte forma. Vocês vão desenhar corações relacionados às cores do livro Sem Palavra. Vocês vão fazer um coração amarelo e vão falar o que representa na Bíblia, né? Que são as ruas de ouro. Vocês pode fazer eles na folhinha branca e pintar de amarelo, ou pode recortar já o papelzinho amarelo, fica à vontade. Então, um coraçãozinho amarelo, vocês vão colar em uma folhinha, depois um coração preto e vão pintar ou colocar o papel já preto, colar, tá certo? E esse representa o quê? O pecado. O pecado nos separa de Deus. Então, se você quer ficar perto de Deus, você precisa fazer o quê? Aceitar Jesus no coração, porque o sangue de Jesus nos limpa da sujeira do pecado. E você vai desenhar outro coraçãozinho vermelho ou branco para pintar, um coração branco, que representa o novo nascimento, e um verde. E vocês vão poder fazer da mesma forma, enviando as atividades no grupo. Você vai fazer os coraçõezinhos, pintar e vai falar o que cada um representa. Tanto no grupo você vai falar, como você vai falar para alguém que você já está orando, alguém que não conhece Jesus, você vai falar para elas por meio das cores. Tá bom? Que Deus abençoe e até a nossa próxima EBD. Tchau!